quando o treinador que deveria salvar o seu clube se torna o problema. Hoje nós vamos conversar sobre a passagem fraca de Ruben Amorim no Manchester United e Thiago Motta na Juventus. Por que será que tá dando errado? E qual a possível solução para esse problema, cara? Será que você confia nesse treinador ou vai pro próximo? A gente vai abordar tudo isso aqui no vídeo de hoje, mais um vídeo de paralelo. Eu acho que esses dois treinadores jovens que estão começando suas carreiras se juntam hoje aqui para fazer parte desse paralelo. Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, a dúvida que você pode ter aqui nesse início é por que o Manchester United e a Juventus resolveram investir em treinadores tão jovens que talvez não sejam tão provados, cara. E aqui a grande explicação que eu tenho pra vocês é uma coisa chamada de futebol moderno. De fato, esses são treinadores que apresentam padrões do futebol moderno de altíssimo nível. Nós temos um Ruben Amorim que também usa futebol de controle dentro da sua ideia, aquele futebol de passe pensado. Nós temos a Juventus também com algo muito parecido com o Thiago Motta, que conseguia conciliar, né, um sistema muito posicional com um sistema também que disposicionava em alguns momentos do jogo, criava uma dinâmica fora do comum, também um time extremamente resistente do Bologna. Então a grande ideia era, você vai pegar esse treinador, ele tá fazendo um excelente trabalho, ele tem padrões de altíssimo nível, eu vou colocar ele dentro desse elenco que é um pouco melhor do que o anterior dele, o desempenho dele vai alavancar, ele vai se tornar um time ainda melhor. Então a grande ideia por trás disso aqui é você conseguir garantir um treinador de altíssimo nível antes dele estourar, porque aí vai ser realmente difícil disputar ele com os grandes clubes. Todo mundo tá querendo o seu Xabi Alonso. Essa é que é a grande verdade. E, cara, eu tenho que lembrar pra vocês que Ruben Amorim foi pro Manchester United porque ele quis. Ele tinha proposta de muitos clubes e diziam até que o Manchester City via ele como um dos possíveis substitutos de Pep Guardiola quando ele saísse do clube. Então a gente tem um treinador que tinha muito mercado em várias ligas, né? O Borussia Dortmund tinha interesse, por exemplo, e um treinador que poderia escolher qualquer lugar, e ele escolheu o Manchester United. Nós temos ali na Juventus também, né? Eles podiam escolher outro tipo de treinador. O Thiago Motta também tinha proposta já de outros clubes, tinha muita gente já interessada no nome dele. Ou eles podiam até tentar esperar mais uma temporada pra ver se era isso mesmo. Eles resolvem fazer um movimento antecipado, né? Querendo sair desse padrão de treinadores que entregam bastante coisa, mas muito do mesmo ali, que a Juventus vinha escolhendo ali como treinador. E também tem um futebol que apresente mais, cara. De fato, cara, ele pode entregar resultados que lembram o que Allegri fez na Juventus, mas o futebol praticado em campo é completamente diferente. Com toda sinceridade, cara, a comparação dos dois é muito distante. Eu sinto que o Thiago Motta, ele realmente é o futuro, cara. Ele tem padrões de altíssimo nível, altíssimo rendimento, assim, e fica nos jogadores, cara. Estatisticamente falando, cara, os jogadores produzem muito, só não tem uma objetividade, né? Esse aqui era um problema que não era muito previsível, cara, que os jogadores ficariam tão inobjetivos dentro da Juventus, que a Juventus, ela seria um time que não teria padrões pra poder lidar com a retranca, pra poder lidar com os problemas que apareceram. Então, essa grande esperança que eles tinham em Thiago Motta se tornou um problema, porque tem um jeito, tem uma fórmula de você ganhar da Juventus. A Juventus se defende muito bem, a Juventus é um time extremamente sólido, mas que não consegue transformar isso em um resultado. Não consegue ter padrões ofensivos que façam valer a pena a defesa. O Manchester United, por outro lado, segue algo bastante parecido também, porque a gente vê um Manchester que, quando você compara com o que era feito com Erik ten Hag, por exemplo, os padrões táticos melhoraram muito, cara. Taticamente falando, o time tá incrível. É um time que tem um controle melhor do jogo, é um time que tem mais coordenação nas bolas paradas. Mas então, por que a pontuação tá tão baixa? Por que o Manchester perde tanto pra qualquer clube? Aí a gente vai com um problema mais complexo, né? A ideia de Ruben Amorim não encaixou nos jogadores do Manchester. A gente vai abordar talvez um pouco mais do elenco mais pra frente, mas esse é o primeiro motivo, cara. Assim, a gente tem um 3-4-3 que não encaixa ali com aqueles jogadores. Tem muita gente que vem com aquela crítica vazia e até meio estúpida, né? De, era só ele mudar pra uma linha de 4 que tudo daria certo, sendo que a ideia do treinador nem funciona com linha de 4, né? Todos os padrões deles são pensados na linha de 3. E tem uma galera que talvez não entenda que, mesmo que seja uma linha de 3 todo jogo, não quer dizer que o time joga do mesmo jeito. Inclusive, esse é um defeito da galera que talvez não entenda dessa parte tática minimamente um pouco mais aprofundado, sabe? Que eles não conseguem perceber as mudanças nos padrões dos jogadores quando eles estão em campo. Inclusive, quando ele substitui determinados jogadores é pra fazer uma coisa em específico e eu já sei, tá ligado? Quando ele tá substituindo. Então, quando o Ruben Amorim faz esse movimento, eu já tô até entendido do que ele quer em campo. Ele tem pedidos muito grandes em cima dos jogadores. Pedidos, assim, que nem todo jogador vai conseguir cumprir. Assim como eu falei do guardiolismo, que ele pede muito do jogador, o Ruben Amorim também pede muito porque ele joga um futebol moderno. Não é tanto, mas
pede. Não é uma exigência de um Pep Guardiola, mas é uma exigência grande que um treinador de elite vai precisar. E talvez o elenco do Manchester United não seja o suficiente para executar a ideia desse cara. E aí que vem aquela coisa, será que você mantém ele para poder continuar? E mais pra frente eu vou abordar essa parte também, cara. Antes disso, eu vou pedir pra você, se tá gostando desse vídeo, cara, por favor, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, ajuda bastante o canal. Se você também quiser ajudar esse vídeo a chegar em mais gente, tem a opção de hype aí. Até o fim do vídeo, cara, se tu gostar, mano, não esquece de deixar o like e hypar o vídeo, ajuda bastante o canal. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo, vai estar aí na tela. Você pode me seguir, esse aí é o meu perfil. Me procurar lá, eu comento futebol diariamente nesse perfil. Bom, vamos seguir aqui em frente, cara, e agora eu vou falar do grande elefante na sala, né? Os problemas de elenco, cara. O que será que acontece dos dois elencos? Será que é só o treinador ou tem alguma coisa errada com o elenco? Bom, se você revisitar meu vídeo da Juventus, de Thiago Motta, nele eu falei algumas coisas que se cumpriram. Eu coloquei alguns jogadores que a Juventus foi atrás, ela não conseguiu contratar, como Carinha DM, por exemplo. Era um dos nomes que eu tinha falado e eles foram atrás, mas estava muito caro. A Juventus não tem tanta grana assim pra poder gastar. Foram atrás de outros nomes interessantes, mas de fato, a montagem de elenco até aqui, ela é interessante, mas não é o suficiente. Poucas peças encaixaram. E a gente vê um Thiago Motta usando muito a base. Mas aí a grande dúvida que fica, por que ele tá fazendo isso, cara? Por que ele tá usando tanto jogador da base? E eu diria que esses jogadores da base que ele tá usando e algumas peças estranhas que ele tá escolhendo é porque elas têm um padrão que se encaixa melhor com a ideia dele. Ele precisa, por exemplo, de laterais mais defensivos. Então é normal que você veja figuras como, por exemplo, Lloyd Kelly sendo contratado para fazer essa função. Você também vê um Renato Veiga, que é um cara que pode jogar na lateral também. Então você vê que tem muitos laterais defensivos. Tem uma molecada da base, como Savona, jogadores formandos da Juventus, que estão surgindo também ali com esse treinador, cara. E eles têm esse pequeno encaixe ali nessa parte. Só que em outras partes de campo não encaixou tão bem, cara. Douglas Luiz parece ser um alvo da Juventus já, eu diria que a longo prazo, ok? Não é só pro treinador Thiago Motta, mas parece que ele não deu muito certo. E aí a gente tem uma peça, por exemplo, como o Weston McKennie jogando à frente de Koop Meiners, que em teoria deveria ser o jogador para fazer esse papel. Koop Meiners parecia perfeito para fazer o papel de Luiz Ferguson e até subir os rendimentos. Só que na Juventus, que a demanda é maior, é pouco. A Juventus atualmente está em quarto lugar, ele demonstrou mais que o Bologna. Sim, a Juventus é um time melhor que o Bologna de Thiago Motta, mas muita gente se pergunta se é o suficiente. Se era para ser esse time frágil que foi na Champions, foi eliminado pro PSV, e se era pra ter tantos problemas dentro do elenco, cara. E aqui a gente tem o grande elefante na sala, que eu falei no meu vídeo, cara, eu avisei, isso aqui ia dar errado. Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Ambos são 9s de área que esperam a bola chegar pra finalizar. E isso não tem nada a ver com a ideia do treinador, que precisa, que clama por um 9 que saiba se movimentar, que saiba jogar fora da área. Então a vinda de Kolo Muani dá uma melhora gigante pra o time da Juventus, que pode jogar numa ideia mais parecida com o que ele fazia no Bologna. E ele fez adaptações para os jogadores que ele não tinha a característica certa, como foi com o Vlahovic, mas não foi suficiente, cara. Vlahovic tá com um subrendimento absurdo, vou colocar estatísticas na tela para vocês verem. Cara, eu falei, não vai dar certo esses dois juntos, eles têm que vender. Por que a Juventus então não se livrou de Vlahovic? A grande dúvida que fica. O grandioso salário desse jogador. É muita grana, rapaziada. É difícil vender um jogador assim, cara. Então a gente vê uma Juventus com excelentes sinais, ok? Tem muitos sinais positivos dentro do elenco, jogadores que não deveriam estar jogando tão bem e estão, como é o caso de Yildiz, como é o caso de Ambangula, Francisco Conceição, Timothy Weah. Então tem muitos jogadores que estão jogando bem. O Weston McKennie, que eu já citei também, né? Kefren Churran. Então tem muitos sinais positivos, cara. E Locatelli permanece como um grande líder ali no meio de campo também. Então sim, a Juventus, em questão de elenco, ela tá mantendo um padrão de desempenho legal, mostra grandes sinais e não tá tão ruim quanto o Manchester United. E aqui eu sigo o gancho pra falar de Ruben Amorim e os problemas que ele vive, cara. Assim, eu acho que o grande elefante na sala que a gente já pode falar é os dois palhaços no gol, cara. Nós temos um André Onana e um Bayindir que não passam nenhuma segurança, principalmente o Onana, por ter sido tão caro e entregar tão pouco. O Manchester precisa se livrar desses goleiros e achar novos. E eles são um dos fatores porque o Manchester perdeu tanto. E sim, eu sei, Bayindir teve uma ótima atuação em o jogo, o que não vai apagar o passado dele, ok? Então ele ainda é uma figura que não traz muita segurança. Cara, não tem muita esperança, cara. Não tem muita opção do que o Manchester fazer. E olha que a exigência de goleiro de
diminui muito com o Rubem Amorim. Então, o goleiro trabalha bem menos com os pés do que era anteriormente, então não tem muita desculpa pro subrendimento de André Onaná, cara. É bizarro apenas. Aí quando você vai pra zaga, tem alguns zagueiros que são muito produtivos pro time. Sinto que o melhor zagueiro atualmente é Mats de Ligt, ele faz um excelente papel ali e ele é uma das soluções. Nós temos uma crescente de Maguire, mas acaba por aí. Atualmente Martínez está lesionado, que é um jogador que estava tendo uma pegada ali interessante, e aí a gente tem uma série de problemas. O jovem contratado não deu certo. Isso segue também para as laterais, cara. Basicamente ele é obrigado a usar Mazraoui na zaga, sendo que ele é um lateral muito bom, e Dalot é um lateral permanente ali, e ele é uma merda na maior parte dos jogos. É bizarro, cara. Torgo tem dado um certo apoio ali, tem sido um lateral muito mais incisivo e muito melhor em campo. Só que, cara, ter Dalot como uma obrigação de lateral permanente ali é bizarro, cara. Assim, não tem o que fazer, ele não é um jogador muito bom. Aí a gente olha pro meio de campo, onde a maioria dos jogadores ou eles são jovens e não estão prontos, ou não tem mais a idade pra permanecer. Casimiro tá numa queda de rendimento, não tem mais aquele ritmo físico que tinha antes, então acaba não encaixando, cara. E aí quando você olha pro ataque, você olha pra pior parte de todas. Uma tonelada de jogadores que são máquinas de perder gol. O único jogador de segurança do Manchester United, que é o melhor meia, o melhor atacante, talvez até o melhor tudo em campo, é Bruno Fernandes, que é a única peça que realmente faz um bom papel. Todo o resto é horrível, cara. São jogadores terríveis em campo, jogadores que só servem pra perder gol. E agora com a lesão de Amad Diallo, que era um que vinha dando bons sinais, o Manchester tá destruído, cara. Então, quando eu falo de Rubem Amorim, cara, não é nem justo, assim, dizer que o trabalho dele, não tá dando certo porque ele tá indo mal. Mas ele tá indo mal porque realmente o elenco é ruim e com a crise de lesões, com a falta de jogadores, com a direção tentando vender os jogadores ao mesmo tempo sem ter solução, cara, é uma merda, cara. Não tem o que fazer. Então, cara, a demissão de Rubem Amorim, se ela rolar, ela vai ser injusta com ele, porque não tem como ele manter 100% do trabalho dele com isso aqui, cara. É muito pouco. Então, quando a gente olha para um Manchester United em questão de elenco, cara, falta demais, mano. A Juventus ainda tem um elenco bom montado, bem feito, bem pensado e que tem poucos problemas de encaixe com o treinador atual. Mas o Manchester é uma máquina de problemas e não é culpa desse treinador. Então, de fato, pelos maus resultados, eu entendo a demissão. Mas agora, pela questão da falta do elenco que não foi entregue a ele, eu entendo ele tá falhando, cara. Cara, assim, uma coisa que eu tenho que falar aqui e explicar, né, um detalhe muito importante que a galera não tá contando é que esses treinadores são jovens. Rubem Amorim praticamente só tem um trabalho sólido na carreira, que é no esporte. Então é normal que ele não saiba lidar com todas essas situações. Se fosse um treinador mais velho, um Ancelotti da vida, ele saberia o que fazer. Ele saberia tirar soluções. Ele não é esse cara ainda. Ele não é tão bom assim. Então, se a ideia dele, que é tão boa, não dá certo, ele tá ferrado, né? Ele é refém da própria ideia, assim como a maioria dos treinadores. A não ser que ele seja um camaleão e um treinador incrível, assim, fora da curva, ele não vai poder ficar adaptando a ideia dele demais. Não tem o que fazer, cara. Poucos são os nomes jovens que conseguem se adaptar bem aos times. Eu poderia citar nos dedos, né? Só tem um jovem mesmo assim que tem realmente altíssimo rendimento, que é Julian Nagelsmann. O resto não é esse camaleão todo. Então é difícil, cara. É difícil. E aí a gente tem no Manchester United um treinador que não sabe o que fazer pra lidar com o elenco e não vai propor a solução pra ajudar a direção a dar um norte do que fazer. E o Manchester, quando teve esse treinador, mandou embora, né? Mourinho, ele falou de todos esses problemas que hoje tem dentro do elenco. Ele queria tirar vários dos jogadores hoje que são dores de cabeça. Então, se eles tivessem seguido o que Mourinho falou há anos atrás, provavelmente o Manchester hoje em dia seria uma potência dentro do futebol, e mesmo que ele não fosse mais o treinador, só porque o caminho que ele deu era o certo. Agora, Rubem Amorim assume todos esses problemas, um elenco que não foi montado pra ele, que foi montado para Erik ten Hag, e agora tem que arrumar uma solução, tem que fazer esse time milagrosamente render. É muito difícil, cara. Assim, de fato, eu tô passando pano aqui pra ele, cara. Se ele for demitido, eu vou ficar até feliz, porque provavelmente no próximo trabalho ele vai fazer um trabalho excepcional. E todo mundo vai falar, o Manchester United é cemitério de carreira. E de fato, realmente é nesse caso. Quando a gente olha pra Thiago Motta, cara, ele é muito bom, cara. Com toda sinceridade, se você tá aqui no canal, me conhece e acredita no que eu falo, acredita em mim, cara, esse cara é incrível. Ele é muito bom ainda. Eu não mudei de ideia nem um pouco sobre ele, cara. Os padrões que ele apresenta é incrível. E o ponto é, ele é muito jovem. Nós estamos falando de um treinador que tem 42 anos de idade. Tem jogador que tá jogando com essa idade, tá finalizando a carreira. Ele é treinador de futebol. Ele já treinou profissionalmente, assim falando, né, um time profissional, desde 2019 ali, com poucos trabalhos em times pequenos. O único trabalho sólido dele é no Bologna, onde ele pontuou 1.68 e na Juventus ele pontua
1,75, que não é grande diferença, mas a gente entende que com um elenco melhor, ele tem que extrair o melhor das melhores peças, ainda ter padrões que vão além, que tem que lidar, porque agora ele tem a bola no pé, ele é o protagonista, e realmente ele apresenta muito, mas ainda não é o bastante. O que eu acho de Thiago Motta, e aqui passando um paninho pra ele, é que é questão de tempo. Pode não ser hoje, pode não ser na Juventus, mas ele vai ser um excelente treinador, ainda acredito nele. Então a gente tá achando que, por exemplo, aquele vídeo lá que eu sempre cito, né, dos melhores treinadores que eu coloquei ele, que tá errado. Eu não acho que tá não, mano. Eu acho que ele tá indo no caminho certo, cara. Eu acho que os padrões estão todos ali, tá ligado? Eu sinto que ele ainda não tá pronto, e é normal com o treinador de idade dele. É a crítica que eu fiz ao treinador Maresca do Chelsea. Lá atrás eu falei, né, talvez ele deveria treinar o Chelsea daqui a 5 anos, quando ele estiver pronto. Talvez Thiago Motta tenha ido pra Juventus cedo demais. Talvez ele deveria ter treinado outros clubes antes, pegado um clube maior, tipo uma Roma, que a pressão seria menor, que esses resultados na Roma não seriam um problema. Mas a Juventus pede mais. A velha senhora é um time extremamente competitivo que ganhou durante muitos anos. Eles querem mais, a torcida quer mais. Então hoje Thiago Motta não é o suficiente, cara. Mas qual a solução então pra esse problema, cara? Demite esses treinadores, o que que faz? Aqui eu vou tentar propor uma solução que faz algum sentido. A Juventus pode insistir em Thiago Motta. Com toda a sinceridade do mundo, cara, tem gente pra assumir esse trabalho aqui, inclusive vai ter vídeo de elenco da Juventus com esse treinador, que pode fazer um excelente trabalho depois de assumir ele, que tem um encaixe bom e que tem uma ideia parecida e que pode fazer mais que ele. Já tá mais pronto que ele, inclusive. Tem uma galera aí que consegue fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, se o Thiago Motta conseguir evoluir a tempo e melhorar sua ideia, por exemplo, o próximo ano, que às vezes tem um treinador que ele começa e o primeiro ano dele é muito ruim, depois os próximos são muito bons, aí a gente pode ter padrões excelentes ali. Ele pode, na próxima pré-temporada, resolver, por exemplo, o problema da falta de padrões táticos ofensivos para poder marcar gol em uma retranca, para poder marcar gols com mais constância, entendeu? Então são coisas que podem mudar. Tem muito treinador que o primeiro ano de trabalho não é bom, mas o segundo pode ser. Então acho que a Juventus tem que manter Thiago Motta por enquanto, assim, testar próxima temporada. Se der errado de novo, vai atrás de outro treinador, vai atrás de outro cara. Pra mim a solução pra Juventus é isso. E aí a gente entende, Thiago Motta não tava pronto pro trabalho ainda, ele tem uma carreira ainda pra percorrer. Lembrando que tem 42 anos. No caso de Rubem Amorim, é complicado, velho. Porque eu não sinto que, no melhor dos cenários, ele vai resolver os problemas do Manchester. Eu não sinto que ele é capaz. E cara, eu vou falar uma parada aqui que talvez peguem vocês. Se Arne Slot tivesse assumido o Manchester United, cara, eu não colocaria o Manchester United como campeão nem fudendo. Não só pela falta de encaixe do elenco com esse treinador do Liverpool, mas também porque o Manchester seria um desafio muito maior, cara. A casa do Liverpool tá organizada e limpa. A casa do Manchester é um chiqueiro, mano. Se esse treinador Arne Slot assumisse o Tottenham, eu também não colocaria ele campeão, cara. Provavelmente eu não colocaria, porque tem problemas ali que vão além do treinador. Enquanto esses problemas existir, podem colocar Pep Guardiola, que ele vai dar errado também. Então, pensando na carreira de Rubem Amorim, talvez ele deva assinar ali um contrato de dissolução dupla, não receber nada e já ir pra outro clube, cara. Tentar em outro lugar, um Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ou outra proposta interessante, que essa Bayern de Munique, né, queira mandar a Company embora e ele assumir o trabalho. Porque, cara, não parece que vai ter solução isso aqui, cara. Ou pelo menos a solução vai ser extremamente dolorosa. Então essa é a minha conclusão final sobre esse vídeo, cara. Assim, ambos se cruzam por serem jovens talentos que chamam a atenção como treinadores de futebol. Ambos estão passando por problemas diferentes e, sinceramente, cara, eu ainda acredito muito nos dois. Como treinador de futebol, eu acho que ainda tem grandes coisas guardadas para o futuro dos dois. E basicamente esse aqui é o final do vídeo, rapaziada. Estamos chegando no final. Agradeço a quem chegou até aqui. Muito obrigado a sua presença, né? Por acompanhar esse vídeo inteiro e tá ajudando aí o canal. Obrigado pelo seu like, obrigado pelo seu hype aí que faz o vídeo ir pra frente. É isso, rapaziada, esse aqui é o vídeo de hoje, ok? Tentei passar essa visão aqui pra vocês. É isso, tchau.